Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos começar então a coletiva de divulgação das estatísticas de crédito do país para o mês de março de 2023. Começando, como sempre, pela medida mais ampla de crédito que existe no Brasil, que é o crédito ampliado ao setor não financeiro. Esse crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 15 trilhões de reais no mês de março, o que equivale a 147,6% do PIB. É praticamente uma vez e meio, esse estoque desse crédito nessa medida ampla é praticamente uma vez e meio o PIB brasileiro. No mês de março, esse crédito aumentou 0,5%, 0,5%, puxado, dentre as suas modalidades, principalmente pelos títulos de dívida, que cresceram 1,3%, e pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 0,8%. Neste mês agora, de março, comparado com fevereiro, os saldos das modalidades que compõem a dívida externa se reduziram em 1,7%, mas aí é interessante a gente lembrar que neste mês houve uma apreciação cambial de 2,5%, e a apreciação cambial faz com que um determinado valor em moeda estrangeira represente menos montante, um montante menor em moeda nacional, e é exatamente esse o principal impacto que levou à redução dos saldos em reais dessas operações vinculadas à dívida externa. Quando nós olhamos um prazo mais amplo, os últimos 12 meses, que compara o saldo em março de 2023 com o saldo em março de 2022, houve um crescimento de 11,4% no crédito ampliado como um todo, destacando-se, nesse caso, os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 12,2%, um pouco acima do crescimento do crédito ampliado como um todo, e os empréstimos externos, que cresceram 13,8%. Os títulos de dívida nessa medida, na comparação em 12 meses, ficaram um pouco abaixo, praticamente o mesmo crescimento do crédito ampliado como um todo, variando 11,1%. Na mesma tabela 1, se vocês caminharem mais para as colunas à direita, nós podemos ver o saldo do crédito ampliado para as empresas. Então, esse crédito ampliado para empresas, em março, atingiu 5,3 trilhões de reais, teve um pequeno crescimento de 0,3%. E, nesse caso, a principal responsável pelo crescimento foram os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que é exatamente sobre este conjunto que nós vamos detalhar melhor no restante desta coletiva. E também, no caso dos empréstimos à empresa, se destaca o crescimento dos títulos de dívida. Aqui nós estamos falando de títulos de dívida privados e de títulos de dívida securitizados. Em ambos os casos, as empresas emitem esses títulos no mercado de capitais doméstico para receber crédito, buscando captar recursos. Quando a gente olha para o desempenho do crédito ampliado para empresas nos últimos 12 meses, houve um crescimento mais significativo, de 15,7%, e esse crescimento é puxado, o setor mais dinâmico, melhor dizendo, dessa modalidade, são exatamente os títulos de dívida, que cresceram uma taxa que é equivalente a um pouco mais do que o dobro do crescimento do crédito ampliado como um todo. Os títulos de dívida nos últimos 12 meses cresceram 36,5%. A última parcela do crédito ampliado é exatamente o crédito ampliado para as famílias, que atingiu 3,5 trilhões de reais em março, com um crescimento de 0,9% no mês e de 16,2% nos últimos 12 meses. Nesse caso, o crédito ampliado às famílias não difere muito dos empréstimos feitos pelo Sistema Financeiro Nacional para as famílias, para as pessoas físicas. Então, nós vamos aproveitar para detalhar melhor essa parcela no restante da coletiva. Se vocês passarem agora para as tabelas 2, 3, 2 em diante,
nós podemos ver os saldos dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que é uma parcela daquele conjunto do crédito ampliado, e sobre essa parcela que nós vamos dar mais foco, assim, entrar em mais detalhes, né? O saldo do crédito do Sistema Financeiro Nacional atingiu 5,4 trilhões de reais em março, com um crescimento de 0,7% no mês, e esse crescimento foi, digamos, bem distribuído entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Se nós olharmos os saldos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, que estão na tabela 3, houve um crescimento de 0,6% para pessoas jurídicas e de 0,8% para as pessoas físicas, né? Então, elas ficaram muito em torno da média desse resultado como um todo, de 0,7%. Isso também é verdade se a gente olha a separação entre o crédito livre e direcionado, que está na tabela 2. O crédito livre cresceu 0,8% e o direcionado cresceu 0,6%. Então, em ambos os casos, nós temos um crescimento ali muito em torno da média. Quando nós olhamos esse mesmo resultado nos últimos 12 meses, o saldo do crédito total do Sistema Financeiro Nacional cresceu 12%. Esse crescimento de 12% representa uma desaceleração, ou seja, cresceu um pouco menos do que tinha crescido em fevereiro. Em fevereiro, também nessa métrica de fevereiro de 23 contra fevereiro de 22, o crescimento havia sido de 12,7%. Essa tendência de desaceleração no crescimento do estoque do crédito, ela se mantém desde meados do ano passado. Em meados do ano passado, ela atingiu um pico recente de 17,7%, e desde então essa taxa de crescimento vem sendo menor a cada mês, vem desacelerando, atingindo os 12% atuais. Essa tendência de desaceleração também se mantém quando a gente olha a divisão do crédito, a segmentação do crédito entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Sempre nessa ótica de 12 meses, o total do crédito para as pessoas físicas cresceu 16,5% agora em março. E também tem uma desaceleração em fevereiro. Esse crescimento havia sido de 17,4%, e o pico recente foi alcançado entre março e abril do ano passado, quando o crédito para pessoas físicas chegou a crescer 21,9%. Quando a gente olha para as pessoas jurídicas, a trajetória é similar de desaceleração, mas os números são mais baixos, né? O crédito total para pessoas jurídicas cresceu 5,5% nos 12 meses até março de 2023, também numa trajetória de desaceleração. Em fevereiro havia sido 6%, e o pico recente foi em junho de 2022, da mesma forma como no crédito, no conjunto do crédito, e o crédito para pessoas jurídicas em junho de 2022 chegou a 12,7%, né? Isso também é verdade quando a gente olha para o crédito livre. O total do crédito livre cresceu agora 10,5%, os saldos em março de 2023 contra março de 2022. Em fevereiro havia sido 11,5%, e vem numa trajetória de desaceleração também desde junho de 2022. Em junho de 2022, o crédito livre cresceu 21,7%. De lá para cá, tem desacelerado ou moderado suas taxas de crescimento. A diferença que nós temos, a gente pode dividir o crédito como um todo em livres e direcionados, ou crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando a gente considera o crédito como um todo, ou o crédito para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, ou o crédito livre, nós vemos essa trajetória de desaceleração. Quando nós consideramos aquela parcela do crédito, que são as operações direcionadas, nós não temos essa desaceleração. Pelo contrário, nós temos um crescimento mais forte nos últimos meses, né? Se nós fizermos essa mesma comparação, por exemplo, em julho do ano passado, o crescimento do crédito direcionado em 12 meses estava em 11,1%, ele veio crescendo de lá para cá, e nós podemos dizer que nos últimos meses ele está crescendo em torno de 14% nessa comparação em 12 meses, mostrando uma estabilidade dessa taxa de crescimento.
Em janeiro, ela cresceu 14,2%, em fevereiro, 14,4%, agora em março, novamente, 14,2%. Então, quando a gente olha o conjunto do crédito, né, você tem essa desaceleração, ela é válida, ela também ocorre nessas principais agregações, exceto quando a gente olha o crédito direcionado. Passando para as concessões, isso aí vocês podem achar na tabela 2, nessa divisão entre livres e direcionados, ou na tabela 3, comparando pessoas físicas e pessoas jurídicas. As concessões nominais superaram meio trilhão de reais em março, atingiram 523,1 bilhões de reais. Quando elas são dessazonalizadas, para te retirar o efeito de eventos específicos próprios de cada mês do ano e também o efeito de dias úteis, as concessões dessazonalizadas reduziram 1% no mês de março, né? Essa redução aconteceu tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né? Quando nós olhamos os últimos 12 meses, e nesse caso nós acumulamos as concessões dos últimos 12 meses e dividimos pelos 12 meses anteriores, aí, evidentemente, não há que se falar em questões sazonais, né? As concessões nesse critério dos últimos 12 meses cresceram 14,8%, compostas por um crescimento de 11,8% para pessoas jurídicas e de 17,3% para pessoas físicas, né? Então, o cenário que nós temos para o crédito é de um crescimento no mês de março, mais uma desaceleração dos saldos na comparação em 12 meses e de concessões que se reduziram sazonalmente em 1% agora no mês de março. Em seguida, vamos detalhar as principais modalidades, tanto do crédito para pessoas físicas quanto do crédito para pessoas jurídicas, né? Começando, inclusive, pelas pessoas jurídicas, né, o saldo para pessoas jurídicas cresceu 0,6% no mês, e esse crescimento foi puxado pelo crescimento do saldo no crédito livre para pessoas jurídicas, que cresceu 1,1% no mês. Eu esqueci de falar, mas eu estou agora, daqui em diante, olhando os dados na tabela 6. Né? A gente vai olhar as modalidades do crédito livre para pessoas jurídicas e os saldos dessas modalidades estão na tabela 6. A principal das modalidades para o crédito livre para pessoas jurídicas é o capital de giro. Principal no sentido que é que tem maior magnitude, né? Representa por volta de 1/3, um pouco mais, do crédito livre total para pessoas jurídicas. O capital de giro teve uma redução nos seus saldos no mês, redução de 1,9%, e essa redução, como vocês podem ver na tabela 6, ela aconteceu em todas as suas modalidades, mas o mais relevante aqui, porque é a maior modalidade, foi a redução no capital de giro de prazo maior do que 365 dias, o capital de giro de longo prazo, né? É uma redução de 1,8% no mês. Quando a gente olha o resultado dos saldos do capital de giro em 12 meses, a gente vê que ele permaneceu estável, né? E essa estabilidade, ela, já que o capital de giro é a maior modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas, ela contribui ou ajuda a explicar, né, tem uma importância grande para explicar a desaceleração, né, do crédito para essas pessoas jurídicas. Se a gente passa para a tabela 10, né, para ter uma visão completa do capital de giro, vamos olhar os saldos, as concessões, as taxas de juros, a inadimplência. Na tabela 10 estão as informações sobre as concessões, né? Houve um aumento significativo nas concessões no mês, de 27,1%, puxadas também pelas operações de capital de giro de longo prazo, que cresceram acima disso, né? Cresceram 39,7%. Quando a gente olha em 12 meses, o crescimento foi menor. Isso pode parecer contraintuitivo, mas no mês de março, nós estamos comparando março com fevereiro, né? Nesse caso, talvez até a quantidade de dias úteis, né? Março tem mais dias úteis do que fevereiro, ajude a explicar um crescimento maior no mês de março, né? Quando a gente olha os 12 meses, nós não estamos apenas dividindo o mês de março de 23 com o mês de março de 22. Nós consideramos os 12 meses mais recentes, ou seja, de abril de 22 a março de 23, e dividimos pelos 12 meses anteriores. Então, isso dá uma visão mais estável, né, do crescimento. Então,
a gente pode dizer que no mês de março teve um crescimento mais forte comparado com fevereiro, tem os fatores, tem a quantidade de dias úteis, por exemplo, que é um fator que pode ajudar a explicar esse crescimento mais intenso, e nos últimos 12 meses o crescimento foi de 16,6%. Quando a gente passa para a tabela 15, vocês podem ver as taxas de juros dessa modalidade do capital de giro, e elas se reduziram no mês em 0,6 ponto percentual e atingiram 23,8% ao ano. Essa é a taxa de juro média de todas as modalidades do capital de giro, né? Longo prazo, curto prazo e rotativo. E esses 23,8% ao ano, que foi a taxa de juros para o mês de março, ela se reduziu em relação a fevereiro, mas ela tem uma tendência de aumento, né? Nos últimos 12 meses, aumentou 1,4 ponto percentual. Na tabela 19, vocês podem ver a taxa de inadimplência. Essa modalidade permaneceu com uma taxa de inadimplência baixa, 3,7%. Teve uma variação de 0,1%, desculpe, 0,1 ponto percentual, ou seja, ela cresceu um pouquinho, mas para fins estatísticos nós consideramos que isso foi uma estabilidade no mês. Nos últimos 12 meses, tem uma tendência de aumento na inadimplência, que cresceu 1,5 ponto percentual. Né? Fazendo essa mesma análise para duas modalidades que são similares, né, o desconto de duplicatas e recebíveis e antecipação de faturas do cartão, nós vimos no caso do desconto de duplicatas, um aumento dos saldos, eu voltei para a tabela 6, um aumento dos saldos de 7,5% no mês, mas esse aumento tem que ser qualificado porque essa modalidade tem uma sazonalidade que os momentos mais elevados da sazonalidade são exatamente os finais do mês, o encerramento dos trimestres, que é o caso agora em março. Então, é de se esperar que sazonalmente seus saldos aumentem em março, como aconteceu agora, e provavelmente eles vão cair em abril, que é o mês seguinte. Então, esse aumento foi de 7,5% no mês, mas acho relevante nós olharmos, para tentar evitar esses efeitos sazonais, olhar também os valores do crescimento em 12 meses, que teve um crescimento mais baixo, de 3,4%, aí eu estou comparando março de 23 com março de 22, que também contribui para aquela desaceleração do crédito livre para pessoas jurídicas que a gente havia comentado, e ela, inclusive, está abaixo do crescimento do crédito livre para pessoas jurídicas, um conjunto das modalidades. Né? Se vocês forem para a tabela 10, o caráter sazonal desse crescimento do desconto de duplicatas, ele fica mais claro quando você olha as concessões, elas cresceram 43,3% no mês, é uma característica, né, de um mês sazonalmente forte. Isso deve se reduzir em abril. Quando você olha os últimos 12 meses, naquela comparação que eu já expliquei, claro que evitando os fatores sazonais, o crescimento foi de 12,8%, né, mais reduzido. As taxas de juros permaneceram estáveis no mês, tiveram uma redução de 0,2 ponto percentual, se situaram em 20,7%, mas, assim como a gente mencionou para o capital de giro, muito embora no mês tenha sido uma estabilidade ou até uma pequena redução, nos últimos 12 meses tem uma tendência de crescimento de 2,4 pontos percentuais. A inadimplência dessa modalidade não variou, ficou estável no mês e em valores muito baixos, 0,6. Né? Para antecipação de faturas do cartão, o quadro, digamos assim, seria similar, né, por causa dos efeitos sazonais, mas essa modalidade, né, os saldos estão na tabela 6, permaneceu estável no mês. Na verdade, ela teve um pequeno crescimento de 0,5%, mas é um fator muito aquém do que se imaginaria para os seus fatores sazonais. A expectativa era que essa modalidade crescesse mais no mês de março, por causa desses fatores sazonais, e ela cresceu 0,5%. Quando você olha a comparação em 12 meses, março de 23 contra março de 22, né, teve uma redução nos saldos, novamente esses dados estão na tabela 6, de 30,2% nesse saldo. E essa modalidade, como nós já discutimos na nota para a imprensa anterior, é aquela modalidade que, em geral, pode se chamar em mercado como risco sacado, outras coisas, que teve um impacto específico, né, nessa modalidade e ajuda a explicar o comportamento recente nos últimos meses. Né?
Não obstante, se a gente olha as concessões, elas tiveram aquele crescimento sazonal do mês de março, cresceram 27,9%, mas quando se olha os últimos 12 meses, tiveram uma redução dessas novas contratações de crédito nesta modalidade específica, uma queda de 11,7%, né? As suas taxas de juros também se reduziram 1,1% no mês e atingiram 18,7% ao ano. Desculpe, redução foi de 1,1 ponto percentual no mês para 18,7% ao ano. E, como nas outras modalidades mencionadas, também teve um crescimento, né, nos últimos 12 meses, aumentou 2,8 ponto percentual. Essa modalidade permaneceu com inadimplência nula, né, e sem ter nenhum tipo de aumento, lembrando que a inadimplência nas estatísticas de crédito é o atraso no pagamento de prestações ou no pagamento da dívida após 90 dias. A última modalidade no crédito livre para pessoas jurídicas, na verdade, são as duas últimas, rapidamente, são as modalidades vinculadas ao comércio exterior, que tiveram um bom desempenho no mês. As operações de adiantamento sobre contratos de câmbio cresceram 5,6% e o financiamento de exportações cresceu 1%. E nesse caso, o esperado deveria ser uma redução, porque os saldos do financiamento de exportação são vinculados à moeda estrangeira na qual se faz a operação de comércio exterior, de exportação. E como teve uma apreciação cambial de 2,5%, esses saldos deveriam se reduzir, mas eles cresceram, mostrando que o crescimento, numa análise contrafactual que excluísse a apreciação cambial, teria sido mais forte, né? Isso se mostra claramente nas concessões de crédito, cresceram 31,1% para o ACC e 60,5% para os financiamentos de exportações, né? Rapidamente sobre o crédito direcionado para pessoas jurídicas, o crédito direcionado para pessoas jurídicas se reduziu 0,3% no mês, o seu saldo, em função da redução do saldo das operações com o BNDES, 0,7%, e no crédito rural, 5,1%. Mas, se nós olharmos uma coluna que tem na tabela 8, né, a última coluna que chama Outros Créditos Direcionados para Pessoas Jurídicas, se pode ver um crescimento de 0,8% no mês, ou seja, um crescimento contrário às demais modalidades, e esse crescimento está vinculado com as contratações de novas operações de Pronamp e as concessões dessa modalidade de outros créditos direcionados para pessoas jurídicas como um todo, cresceram 13,1%. Não é só Pronamp, evidentemente, mas o Pronamp tem uma relevância grande dentro dessa modalidade. Passando para as pessoas físicas, o saldo para pessoas físicas cresceu 0,8% no mês e o crédito livre para pessoas jurídicas cresceu 0,6%, né, um pouquinho menos do que esse total, né? Analisando as modalidades, tal como a gente fez no crédito para pessoas jurídicas, o crédito consignado para pessoas físicas é a maior modalidade de crédito livre para as famílias, né? Também entre 30% e 1/3 do total. Ele teve um aumento no mês de 0,5%, 0,5% de aumento nos saldos no mês, que foi dividido entre as suas principais modalidades. Nesse caso, as principais modalidades de crédito consignado para pessoas físicas são o crédito para servidores públicos e para beneficiários do BNDES, né? Em 12 meses, essas taxas de crescimento para o crédito consignado atingiram 16,1%, igualmente puxados por essas duas modalidades. Se vocês observarem, a taxa de crescimento do crédito consignado no mês foi 0,5%, do crédito para pessoas, crédito livre para pessoas físicas, 0,6%. Em 12 meses, 16,1% para o consignado, 15,4% para o crédito livre para pessoas físicas. Esses números muito similares não são coincidência, essa é a modalidade mais relevante em termos quantitativos para o crédito e a sua evolução tem uma influência muito grande sobre a evolução do total. É por isso, inclusive, que eu prefiro começar falando dessa modalidade, no caso de pessoas físicas ou do capital de giro para pessoas jurídicas. Em algum momento, quando a gente tiver condições, a gente vai, inclusive, reordenar
as modalidades ao longo dessa tabela para que elas possam refletir, né, ao longo das colunas da tabela, exatamente as modalidades mais relevantes em cada um desses setores, no crédito livre para pessoas jurídicas, crédito livre para pessoas físicas, nos direcionados e tudo. A gente não vai fazer isso sem avisar vocês com antecedência, mas isso é uma coisa que está nos planos, né? Quando a gente passa da tabela 7, que tem os saldos do crédito livre para pessoas físicas, para a tabela 11, que tem as concessões, nós vimos uma queda nas concessões do crédito consignado, uma queda de 9,5% no mês. Essa queda aconteceu exclusivamente na modalidade do crédito consignado a beneficiários do INSS, que se reduziram 40,5% agora no mês de março, em comparação a fevereiro. Quando a gente olha as outras modalidades, o crédito para servidores públicos e o consignado para trabalhadores do setor privado, elas cresceram por volta de 13% no mês, né? Para o crédito consignado como um todo, as taxas de juros também se reduziram no mês, se reduziram 0,3 ponto percentual. Na média, como um todo, atingiram 26,4%, e foram puxadas por essa redução no mês, ocorreu principalmente na modalidade também de beneficiários do INSS, que teve uma redução de 1,1 ponto percentual. Nos últimos 12 meses, a gente, como todas as modalidades do crédito que eu mencionei até agora, as taxas de juros têm uma tendência de aumento, que acompanha essa comparação interanual no ciclo da política monetária, e aumentaram 2,8 pontos percentuais. No crédito consignado, a inadimplência também ficou estável no mês, variou menos 0,1 ponto percentual, está em 2,1%. Mas uma coisa interessante é que ela também tem uma redução de meio ponto percentual, 0,5, nos últimos 12 meses. Então, a outra modalidade do crédito para pessoas físicas livre, que acho que teve destaque no mês de março, foi o cartão de crédito. No cartão de crédito à vista, os seus saldos cresceram 2,5% no mês e cresceram 14,5% nos últimos 12 meses. Se vocês recordam o funcionamento do cartão de crédito à vista, e nesse à vista se inclui tanto as compras que são pagas no cartão de crédito à vista, em uma única vez, quanto aquelas operações parceladas sem juros, que em geral nós chamamos de parcelada logista, né? Então, essas duas operações, os gastos pagos à vista no cartão de crédito e o parcelado sem juros, elas têm uma relação muito grande com o nível de crescimento das vendas, né? Então, esse indicador cresceu 2,5% no mês, 14,5% em 12 meses. E as concessões do cartão de crédito à vista subiram 16%, ou seja, os gastos efetivos no mês de março, na comparação com fevereiro. Nas concessões, a gente viu um crescimento das concessões bem maior do que os saldos, né? Mas nas concessões é muito importante destacar o efeito dos dias úteis. Março tem mais dias úteis de fevereiro e, claro, né, os gastos do cartão de crédito à vista são muito sensíveis a essa quantidade de dias úteis. Então, é muito comum a gente olhar no cartão de crédito à vista essa sazonalidade. Ele cresce os saldos e as concessões em dezembro, por causa do 13º, se reduz em janeiro, porque a base de comparação é elevada. Aí, em fevereiro, você tem uma quantidade menor de dias úteis, e março você tem, portanto, uma expectativa de aumento nos saldos e nas concessões, e foi exatamente isso que aconteceu. As duas outras modalidades do cartão de crédito, o cartão de crédito rotativo e o cartão de crédito parcelado para pessoas físicas, tiveram um comportamento inverso entre eles dois, né? Tiveram comportamentos opostos no mês de março. O rotativo reduziu 3,2% seus saldos e o parcelado aumentou 5,7%. Mas os valores absolutos em reais foram muito similares. Então, é como se tivesse tido uma migração do cartão rotativo para o cartão parcelado, né? Reduziu um determinado valor o saldo na modalidade rotativa e aumentou praticamente esse mesmo valor na modalidade parcelada, né? Quando a gente olha as taxas de juros, a taxa de juros do cartão rotativo atingiu 430,5% no mês,
ela teve um crescimento de 13 pontos percentuais no mês de março e são as maiores taxas de juros desde março de 2017. Para essa modalidade. Em março de 2017, as taxas de juros do cartão rotativo atingiram 490,3%. Com taxas de juros dessa magnitude e consideradas as condições do cartão de crédito rotativo, é desejável que todas as pessoas que possam fazer evitem ao máximo, digamos assim, contrair crédito nessa modalidade ou cair nessa linha de crédito, porque as taxas de juros são bastante elevadas e, novamente, sempre que possível, planejamento financeiro ou conversa com o gerente da sua instituição financeira, muito possivelmente serão oferecidas, quase com certeza serão oferecidas linhas com prazo mais longo e taxa de juros menores, o que deverá possibilitar, né, o reequilíbrio financeiro, se possível. As taxas de juros do cartão parcelado, né, também aumentaram no mês, tiveram um aumento menor de 2,4 pontos percentuais e chegaram a 192%, o que igualmente é uma taxa incrivelmente alta que deve ser, se possível, evitado, né? Possivelmente há opções de parcelamento sem juros, ou enfim. Um último comentário sobre o crédito para pessoas físicas, apenas mencionar que o crédito direcionado, né, para pessoas físicas teve um desempenho maior agora em março, quando compara com o crédito livre, cresceu 1,1%, e nos últimos 12 meses também cresceu 18%. Bom, concluindo essa exposição inicial, antes de abrir para perguntas, eu falei de várias taxas de diferença de modalidade, mas quando a gente olha a taxa de juros das novas contratações de crédito no mês de março como um todo, elas aumentaram 0,4 ponto percentual no mês e atingiram 31,6% ao ano. 31,6% ao ano é a taxa de juros média do conjunto das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional, seja para pessoas físicas ou jurídicas, no crédito livre e no crédito direcionado. Nesse mês, embora tenha tido um aumento de 0,4 ponto percentual nas taxas de juros, os spreads permaneceram estáveis, né? A diferença entre as taxas de aplicação e as taxas de captação pelas instituições financeiras permaneceram estáveis, o que significa que o aumento de 0,4 ponto percentual na taxa de aplicação, ou seja, a taxa de juros para a qual os bancos emprestam aos seus clientes, foi exatamente a mesma magnitude do aumento de 0,4 ponto percentual nas taxas de captação, ou o funding dos bancos, né? Os juros do crédito livre permaneceram estáveis, né? A média de pessoas físicas e pessoas jurídicas foi 44,3% ao ano, e os juros do crédito direcionado aumentaram 1,1 ponto percentual e se situaram em 12,1% ao ano, são bem menores, né? A inadimplência, se nós observarmos os dados que estão na tabela 2, a inadimplência do crédito como um todo permaneceu estável em 3,3%. Essa estabilidade, no caso do crédito livre, representou uma variação de 0,1 ponto percentual para 4,6%. Quando a gente olha os últimos 12 meses, nós vemos exatamente um crescimento de 1,2 ponto percentual na inadimplência, ou seja, é como se nos últimos 12 meses, a cada mês, você tivesse algo como 0,1 ponto percentual, com uma tendência pequena, né, de crescimento da inadimplência. Quando a gente olha entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, essa inadimplência permaneceu estável no mês, né, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, e o seu crescimento, né, nos últimos 12 meses foi 0,6 para pessoas jurídicas, 0,7 para pessoas físicas, o que mostra, nesse caso, que a gente tem um crescimento menor da inadimplência no crédito direcionado e um crescimento maior nas operações de crédito livre. Por último, vocês podem ver aqui o endividamento das famílias atingiu 48,6% da renda nacional bruta disponível das famílias, né, nos últimos 12 meses,
no mês de fevereiro, né? Os dados do endividamento das famílias e do comprometimento de renda, ele tem uma defasagem de um mês em relação às demais estatísticas da nota. Então, em fevereiro, o endividamento das famílias atingiu 48,6%. Nesse mês, teve uma redução de 0,3 ponto percentual em relação ao dado de janeiro. No comprometimento de renda, esse comprometimento de renda ficou em 27,4%, em fevereiro também, com uma variação de 0,1 ponto percentual em relação a janeiro, que era 27,3%. Com isso, eu encerro aqui os pontos que eu tinha separado para trazer para vocês nessa coletiva. Devolvo a palavra para a Adriana para organizar uma sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que aparece na tela e, por gentileza, se apresentar. Vamos iniciar aqui com a Larissa. Larissa, estou solicitando a ativação do seu áudio. Larissa? Crédito. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora, não, agora sim, mas a gente não ouviu sua pergunta. Tá. Vou repetir então. Bom dia, gente. Larissa Garcia, do Valor Econômico. Eu queria que você fizesse um comentário mais geral sobre o cenário do crédito. Essa desaceleração em 12 meses, ela está compatível com o que o Banco Central estava esperando? E aí eu queria que você falasse um pouco também dessa migração dentro da composição, né, da carteira de crédito para linhas mais caras. A gente ainda vê esse movimento acontecendo com mais força. Como é que você vê esse fator também? E se puder falar um pouquinho sobre a tendência também, a tendência, assim, até pela projeção do Banco Central, né, no último relatório de inflação, é de que a taxa de crescimento desacelere um pouco mais, né? Então, se você puder só fazer uns comentários breves sobre isso, só para resumir um pouco. Obrigada. Eu que agradeço as perguntas, Larissa. Muito obrigado. Então, basicamente, você faz duas perguntas. A primeira sobre desaceleração. Olhando para trás, a primeira parte da pergunta, essa desaceleração do crescimento dos saldos em 12 meses é ocorrida já. E, em seguida, você olha a desaceleração e para frente, qual é a perspectiva, a tendência. E a segunda pergunta é sobre o desempenho das linhas mais baratas e mais caras. Bom, começando pelas perguntas sobre desaceleração. O que a gente tem visto nos últimos, talvez 9 meses, né? Se a gente lembrar os números que eu mencionei, por volta de junho de 2022, diversas séries de crescimento dos saldos em 12 meses tiveram um valor máximo recente, né, o pico recente em junho de 22, e de lá para cá vem desacelerando. Né? Eu acho que essa é uma desaceleração que está consistente com o desempenho com as perspectivas, com o desempenho da economia. Nós tivemos, se a gente olhar os resultados do PIB, os últimos disponíveis mostraram uma redução, né, de 0,2% no quarto trimestre. Nós não temos o resultado ainda para o primeiro trimestre desse ano, temos algumas informações, como o IBCBR e outros. Então, me parece que tem uma desaceleração na economia e também uma desaceleração no crédito. Nesse sentido, eu acho que os resultados estão em linha e também você pode dizer que estão em linha com o ciclo da política monetária. Né? Então, isso olhando para trás. Né? Quando você olha para frente, aí isso escapa a minha área de atribuições aqui no Banco Central. Essa perspectiva do crédito para o restante do ano foi apresentada no mês passado, na divulgação do relatório de inflação. Como você mencionou, a projeção do Banco Central de crescimento do total do crédito para esse ano é menor do que 12%, que 12% foi o valor do crescimento nos últimos 12 meses até março. Né? Então, à frente, a perspectiva é que se tenha uma certa continuidade dessa desaceleração. Quando você olha as modalidades do crédito,
a gente tem esse cenário de uma migração, ou seja, não sei se dá para dizer que é uma migração exatamente, mas pode-se usar a palavra migração, mas um crescimento maior das modalidades mais caras em detrimento das modalidades mais baratas. As modalidades mais caras também são as mais, digamos assim, onde tem um risco maior, né? Uma modalidade mais barata, uma modalidade, entre outros fatores, com garantias maiores, né? O crédito consignado para pessoas físicas, né? Ela tem uma garantia maior que as prestações, os pagamentos já são descontados diretamente nos salários. Então, ela tem uma garantia maior, uma taxa de inadimplência menor, uma taxa de juros menor também. Outras modalidades são mais caras, né? Tem prazo mais curto e tudo. E a gente tinha visto nos últimos meses um crescimento mais intenso nessas modalidades mais caras. Agora, no mês de março, especificamente, se você olhar os dados da tabela 7, focando aqui em pessoas físicas, a gente tem, tipicamente, as modalidades mais caras para pessoas físicas são as modalidades rotativas, o cartão de crédito e o cheque especial. Nesse caso, o cartão de crédito rotativo reduziu o seu saldo em 3,2% no mês, e o cheque especial reduziu o seu saldo em 3,1% no mês. Então, neste mês de março, as modalidades mais caras para pessoas físicas tiveram uma redução dos saldos. E quando você vê modalidades como o crédito pessoal consignado, houve um aumento de 0,5% nos saldos, aquisição de veículos, um crescimento de 0,8% nos saldos. Então, embora a gente tenha observado esse comportamento nas linhas de crédito mais caras, tendo mais dinâmica, tendo tido uma taxa de crescimento maior nos últimos meses, neste mês de março, né, eu estou sendo específico para o mês de março, não estou necessariamente dizendo que essa tendência se encerrou, né, a gente tem uma observação de um único mês. Neste mês de março, as operações mais caras, as linhas mais caras, não tiveram crescimento, né? O cheque especial e o cartão de crédito rotativo se reduziram seus saldos por volta de 3%, enquanto as linhas mais garantidas e mais baratas, como o consignado e a aquisição de veículos, cresceram. Não? É isso. Adriana, com você. Obrigada, Fernando. Só uma orientação aqui antes da gente continuar. Nessa nova atualização do Webex, quando eu libero aqui o som, a pessoa recebe um pop-up e ela tem que ativar o som, ela tem que liberar o som, senão a gente não escuta aqui, tá bom? Alex. Aqui é sobre o impacto desse episódio que a gente teve no início do ano, Americanas, Light, né? Que afetou algumas Alex, linhas. eu estou te escutando muito, muito baixinho. Você Muito baixinho? pode se aproximar mais um pouquinho do microfone? Começa de novo, por favor. Melhorou agora? Eu vou no microfone do computador, acho que vai ficar melhor. Agora está melhor? Melhor. Melhor, né? Então vamos aqui. Olha, a gente tem esse episódio Americanas, né, que afetou o crédito, algumas linhas de crédito. Eu queria ver qual que é a análise que o Banco Central está fazendo sobre a evolução dessas linhas que foram mais afetadas, né? No caso de desconto de duplicatas, né, o crescimento. Eu sei que tem aí um fator sazonal que atrapalha um pouco para a gente ver esses dados, mas se a gente olhar em 12 meses, ele tinha crescido em fevereiro 0,9%, agora está crescendo 3,4%. É menos do que janeiro, que estava crescendo 11% e tal, mas eu queria saber se a gente chegou ao fundo do poço e se a gente pode dizer que, no caso dessa linha, a gente tem uma recuperação. Queria pedir a mesma análise também em relação à antecipação de faturas de cartão, né? Me parece que não está tendo essa recuperação aí, no caso de faturas, mas é um mercado menor do que o desconto de duplicatas, né? Menos representativo, né? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é sobre o impacto da Americanas no mercado de capitais. A gente teve, durante o mês de janeiro e fevereiro, uma desaceleração no ritmo de crescimento do estoque de dívida, né? Em janeiro cresceu 0,5%, em fevereiro cresceu 1,3%,
e agora em março está crescendo 2,6%. É menos do que crescia em dezembro, mas parece que está tendo uma recuperação. Eu queria ver qual que é a avaliação sobre o mercado de capitais. E a outra coisa é na tabela 23, quando a gente fala sobre um outro conjunto de dados, né, que vocês trabalham aí, que dá uma ideia sobre o porte das empresas, né? Se falou muito de que estava havendo um deslocamento das grandes empresas indo para o mercado de crédito e deixando o mercado de capitais e tomando o espaço das pequenas e médias empresas. Olhando os dados aqui, a gente vê que, de fato, em janeiro e fevereiro, teve um recuo no estoque de crédito para as pequenas, médias e microempresas, né? Mas agora, em março, já teve um crescimento de 0,5%, e os dados também não mostram um grande crescimento das grandes empresas, né? Se a gente pensar em 2020, teve um crescimento de 17%, em 12 meses, aqui está crescendo 1%. Então, eu queria aí ver se a gente pode ter uma visão mais global desses impactos aí no mercado de capitais e também nessa divisão entre grandes e pequenas empresas. Agora, eu tenho aqui duas perguntas, né? Uma, se existe algum dado de juro para aqueles outros do crédito direcionado. Eu vi que tem dado do estoque, mas não achei o dado de juros. Se esse dado de juros está separado de alguma maneira, porque eu queria ter uma ideia se esse juro desses outros, né, ele é afetado de alguma maneira pelo ciclo de política monetária. Essa alta da Selic está afetando ali, mas eu não consigo achar esses dados. Se tem algum lugar, alguma tabela que mostra os juros desses outros aí. E, por fim, eu queria ver se tem alguma avaliação sobre o que aconteceu com a concessão de crédito e o estoque nas operações de veículo, né? Teve um crescimento importante no mês de março, e uma coisa que, teoricamente, não deveria ter acontecido, dado a tendência dos meses anteriores, ao setor de bem durável, que é mais afetado por aperto monetário, mas a gente está vendo aí que teve um crescimento. Se isso está ligado a promoções, desova, de estoques, você tem alguma avaliação aí do Banco Central sobre o que está acontecendo nesse segmento aí? É isso. Obrigado. Só um instantinho aqui que estava me embananando com os botões aqui. Vamos lá. 4 perguntas ou conjunto de perguntas, mas vamos começar pelas duas relacionadas a desconto duplicatas, antecipação de fatura de cartão e lojas americanas. Bom, o efeito lojas americanas, a gente já comentou isso na nota anterior. A avaliação que eu tenho permanece a mesma. O efeito lojas americanas sobre o mercado de crédito foi bastante específico e atingiu principalmente as linhas de crédito em que a empresa era mais exposta, que em geral na imprensa, no mercado se chamam de linhas de risco sacado, e aqui são aquelas de antecipações, né? E se nós olharmos os dados, principalmente as antecipações de fatura, mas também com alguma coisa em desconto de duplicados. Então, essa é a pergunta do Alex, né? Assim, a gente consegue identificar, né, o impacto direto nessas linhas, mas não vê maiores impactos, em termos macroeconômicos falando, né, nas demais linhas, ou seja, o conjunto do crédito do sistema financeiro nacional permanece evoluindo, como eu mencionei na resposta para a Larissa, permanece evoluindo de acordo com a trajetória que já vinha antes desse evento das lojas americanas. Ele está numa desaceleração, essa desaceleração é válida para o crédito livre, para o crédito para pessoas físicas, para o crédito para pessoas jurídicas. No crédito direcionado, como eu mencionei, ela está estável nos últimos 3 ou 4 meses, crescendo por volta de 14%, que é o maior valor recente. Então, o crédito direcionado tem um outro desempenho. Mas então, se a gente observa o desempenho do mercado de crédito nos últimos meses, no segundo semestre do ano passado, primeiro trimestre deste ano,
a gente vê uma continuidade. Então, para esse conjunto do crédito, parece que não há um efeito mais significativo do evento Lojas Americanas, que parece estar concentrado nas linhas em que a empresa era principalmente exposta. Quando nós olhamos as duas linhas, a gente vê um desempenho melhor no desconto de duplicatas e um desempenho um pouco abaixo disso na antecipação de faturas. O Alex já antecipou disso, disse, ó, a antecipação de faturas de cartão é uma linha menor. E isso é exatamente parte da resposta. Se você olhar o saldo do desconto de duplicatas, no mês de março ele atingiu 176 bilhões. Se olhar o saldo de antecipação de recebíveis, atingiu 41 bilhões. Né? Então, o saldo de antecipação de recebíveis é menos do que um quarto do demais. Então, numa modalidade menor, esse evento específico, ou qualquer um outro, né? Numa modalidade com saldos menores, esse evento é mais evidente e se torna mais relevante. Né? Na modalidade, na antecipação de faturas, houve um crescimento no mês de 0,5%. De novo, isso a gente pode considerar esse crescimento no mês como uma estabilidade, esse 0,5%. O fator sazonal indicaria que esta modalidade deveria crescer no mês de março. Né? Se você olhar fevereiro de 22 para março de 22, essa modalidade de antecipação de faturas passou de 57,3 para 59,7. Então, teve um crescimento no mês, como esperado, dados os fatores sazonais. Agora, de fevereiro para março, houve uma estabilidade. Né? E a gente tem que lembrar que essa estabilidade de fevereiro para março ocorreu depois de uma redução de janeiro para fevereiro. Então, relembrando os fatores sazonais aqui, é esperado um crescimento de novembro para dezembro é o final de trimestre. Dado o crescimento de dezembro e a base de comparação maior, é esperado uma redução em janeiro, até aí tudo aconteceu, mas se espera em fevereiro uma estabilidade, alguma coisa, ou uma ligeira recuperação. Em fevereiro houve uma redução dos saldos. Né? Então, a redução dos saldos de fevereiro já foi algo que está fora do esperado por padrões sazonais. E a estabilidade de fevereiro para março, esse crescimento de 0,5%, também. Então, aqui, nas antecipações de fatura de cartão, eu acho que está, né, o principal impacto. Quando você olha os dados nos últimos 12 meses, a redução de 30% também indica isso. O desempenho do desconto de duplicatas e recebíveis, ele tem um desempenho similar, mas como é uma linha maior, existem mais empresas, digamos assim, as empresas são mais, você tem mais empresas nesse saldo, ele é mais diluído, a concentração é menor, os impactos são de menos, são menos fortes, né? E houve um crescimento no mês. Esse ainda é cedo para dizer, para usar a expressão do Alex, né, se nós chegamos ao fundo do poço. Né? Nós só temos o dado de março. A gente viu que em fevereiro houve um impacto, a gente tem um dado de março. Esse dado de março possivelmente indica o impacto foi menor. E talvez, se ele continuar nos próximos meses, a gente possa dizer que esse evento foi superado, está sendo superado. Considerando esses fatores, eu avalio que o desconto de duplicatas e recebíveis cresceu bem no mês, tanto os seus saldos, que cresceram 7,5%, quanto as concessões, que cresceram 43,3%. Aqui, de novo, esse crescimento tem muito de caráter sazonal. A gente precisa esperar os dados de abril para ter uma maior segurança nisso. Mas os resultados foram bons, né? Considerando o exemplo recente, temos bons resultados nessas duas linhas. Né? Em seguida, o Alex traz o mesmo evento, Lojas Americanas, para o desempenho do mercado de capitais. Né? Então, a gente não pode, digamos assim, isolar o desempenho de um conjunto de efeitos macroeconômicos ou mesmo setoriais num único evento individual, por maior que ele seja, mas a gente tinha visto, como o Alex mencionou, uma menor, digamos assim, impacto, um menor dinamismo nas emissões, né, de títulos privados, debêntures e outros nos primeiros meses do mês.
Aqui, nessas estatísticas, nós não temos os dados de concessões, né, que nesse caso seriam as emissões de novos títulos. Esses dados existem, não estão compilados aqui, mas a gente tem um crescimento tanto nos títulos de dívida privados quanto nos títulos securitizados, que estão na tabela 1, de 2,9%, 2,5% no mês, o que igualmente é um resultado bom, né? Então, o próprio Alex menciona isso, tinha uma desaceleração em janeiro e fevereiro, uma recuperação em março. Provavelmente é isso mesmo, mas a gente precisa de mais dados para ter uma afirmação mais definitiva, né, ou mais categórica sobre isso. Partindo para outra pergunta. A outra pergunta diz respeito à evolução dos dados na tabela 23. A tabela 23 apresenta essas mesmas informações do crédito para pessoas jurídicas, mas agora dividido por porte de empresa. É um corte binário. A gente separa as grandes empresas e as demais, que envolvem, por definição, as micro, pequenas e médias empresas, né? O saldo das grandes empresas em março cresceram 1,3% em relação ao saldo das pequenas, né? Mas, de novo, esses dados de março ainda são específicos. A tendência, se você olhar os dados com um maior distanciamento, são ao inverso, né? As micro, pequenas e médias empresas estavam crescendo numa velocidade maior. Se você olhar os dados na tabela 23, as micro, pequenas e médias empresas cresceram 11,7% o seu crédito nos últimos 12 meses, enquanto o saldo das grandes cresceu, nesse mesmo período, 1,1%. E aqui, como assim, não é de se esperar que as grandes empresas tenham problemas de concessão de crédito no mercado bancário, você tem esse evento de que elas também são as principais responsáveis pelo maior dinamismo do mercado de crédito. Só lembrando, o saldo dos títulos de dívida das empresas privadas crescem nesse período de 12 meses por volta de 30%. Né? Então, o que aconteceu em março foi um pouco diferente, né, do que aconteceu nos 12 meses. Cresceram os créditos, tanto para as pequenas quanto para as grandes, mas em intensidades diferentes. Assim, a minha resposta com essa informação não tem aqui grandes comentários a fazer, além disso. A terceira pergunta é sobre os juros outros no crédito direcionado. Nós não temos essa informação. Essa informação não faz parte do conjunto das informações de crédito que são enviadas para o Banco Central como base de dados para nós compilarmos essas estatísticas. Para todas as modalidades individuais, você tem um conjunto completo de taxas, concessões, prazos, inadimplência, atraso e taxas. Acho que eu falei taxa 2 vezes. Mas para as operações no outro, nós temos um conjunto de saldos e concessões apenas, né? Então, a gente não tem aqui as informações dos juros do outros créditos direcionados a pessoas jurídicas, mas, por exemplo, no último mês, o Pronamp tem tido um desempenho importante, é um dos fatores do crescimento agora, enfim, são facilmente encontráveis nos bancos que fornecem esse tipo de crédito, as taxas. Mas a pergunta, você perguntava essa informação para saber se essas taxas são afetadas pelo ciclo de política monetária. Elas, digamos assim, não são diretamente afetadas como as demais, porque existem regras, o que caracteriza o crédito direcionado. Ou você tem uma regra de fixação de taxa de juros, isso é verdade para o crédito imobiliário, é verdade para o crédito do BNDES, para as operações de crédito rural e para os programas que foram criados de 2020 para cá, PEAC, Pronamp e tudo, ou também porque você tem um funding específico. Essas duas características estão na base da definição do crédito direcionado. Então, elas respondem, ou elas têm uma regra de fixação própria, independente da política monetária, ou elas têm uma regra de fixação que são menos influenciadas do que as demais, né? Em geral, operações que são indexadas a TLP, a taxa de longo prazo, elas têm um componente
indexado à inflação, então você pode dizer que estão mais perto, embora num nível menor, estão mais perto disso, mas, enfim, a própria definição de direcionados mostra essa diferença. A última pergunta é sobre aquisição de veículos. A aquisição de veículos para pessoas... A gente tem duas tabelas de aquisição de veículos, né? A aquisição de veículos para pessoas jurídicas e a aquisição de veículos para pessoas físicas. Eu vou interpretar a pergunta do Alex como envolvendo pessoas físicas, porque o saldo da aquisição de veículos para pessoa física é o dobro do saldo da aquisição para pessoas jurídicas, né? Bom, um crescimento mais significativo no mês, eu cheguei a mencionar isso quando eu estava respondendo para a Larissa sobre aquelas linhas mais caras e linhas mais baratas. O crescimento do saldo foi de 0,8% no mês e o crescimento das concessões de 31,3% no mês. Esse crescimento das concessões não é de se esperar, digamos assim, não vai ter crescimento de concessão de 31% todos os meses, né? E se você olhar os dados que estão na tabela 11, as concessões foram de 11,6 bilhões em janeiro, se reduziram para 9,9, quase 10 bilhões em fevereiro e aumentaram para 13 em março. Então, uma parte desse aumento é em função dos menores dias úteis do mês de fevereiro, que fizeram que as concessões fossem mais baixas, e uma outra parte disso é, de fato, um crescimento, digamos, em si, né? Tanto que esses 13 bilhões de março são maiores, né, do que desde julho de 2021. Né? Então, esse crescimento tem duas partes. O primeiro diz respeito à diferença de dias úteis entre fevereiro e março, né, que faz com que a base de comparação de fevereiro seja baixa e a taxa de crescimento mais alta. E o segundo é, de fato, um crescimento nas concessões para aquisição de veículos, tanto que o saldo total, o valor total das concessões no mês é o maior desde 2021. Agora, uma explicação econômica setorial mais detalhada de por que aconteceu isso, eu não tenho. Você pode ter maior número de promoções no mês, pode ter funcionamento das concessionárias, mas eu não tenho essa informação aqui. Era isso, Adriana. Obrigada, Fernando. Maria Luísa, bom dia. Que no mês de março viu... Maria Luísa, a gente não ouviu o início da sua fala aí. Tem que Oi? esperar um pouquinho. A gente não Não, te que ouviu era no início. uma pergunta bem pontual, que acho que já, de fato, parte foi respondida com a pergunta da Larissa antes. Mas, Fernando, você falou de que no mês de março, pelo menos na parte de crédito rotativo, assim, as modalidades mais caras para pessoas físicas, não teve esse aumento, mas que ainda não é uma tendência. Então, eu queria saber, tipo, um pouco o que vocês precisariam para ver se essa tendência que vocês faz meses que estão falando, né, das pessoas físicas tomando os créditos mais caros, quando é que vocês poderiam falar que, tipo, essa tendência parou ou está mostrando, sei lá, um movimento diferente? Legal, obrigado, Luísa. Bom, eu estou agora nessa resposta à pergunta da Larissa e agora a sua pergunta, simplesmente olhando os dados, né? Se a gente tem, para o caso do cheque especial, do rotativo ou qualquer outra modalidade, se a gente tem um comportamento que ao longo dos meses, sucessivamente, eles vão crescendo ou eles vão diminuindo, né, ou ficam estáveis, a gente pode dizer que ao longo dos meses a gente consegue observar tendências na série. Né, uma tendência de crescimento, tendência de estabilidade, qualquer que seja. Então, sempre que você tem uma tendência, e aí você tem um mês que ou acelera essa tendência, ou é diferente da tendência, né? No caso, uma tendência de crescimento, um mês vem com uma queda, a gente não pode dizer ainda, estatisticamente, que começou uma nova tendência. A gente precisa de mais observações. Então,
Pode acontecer que, por alguma razão específica, o mês de março, nisso que nós estamos falando, o cheque especial teve uma redução de saldo de 3%, o cartão de crédito rotativo teve uma redução de saldo de 3%. Isso pode ter acontecido no mês de março e pode ser que em abril essas modalidades voltem a crescer. Se acontecer essa hipótese que eu estou mencionando aqui como uma hipótese para facilitar o argumento, a gente vai, na nota que vem, vai dizer assim, olha, o que aconteceu em março foi um ponto, né, e voltou à tendência. Pode ser, por outro lado, que em março a gente tenha uma nova queda nos saldos dessas modalidades ou que eles fiquem estáveis no nível que estavam agora, né? Ou seja, eles reduziram em março e se ficarem estáveis no mês que vem, a gente pode dizer, ó, tem mais uma informação que parece indicar uma mudança de tendência. Mas, para, de fato, poder chegar e dizer que a tendência de crescimento dessas modalidades se interrompeu, nós vamos precisar de alguns meses. Quantos são esses meses? Não se pode falar de antemão, porque você vinha numa tendência de crescimento, houve uma redução neste mês agora. Se ela voltar a crescer, no mês que vem é o seguinte, retomamos a tendência. Se ela se reduzir, eu vou dizer, já temos 2 meses fora da tendência anterior de crescimento, vamos observando. Se os dados forem mês após mês confirmando, aí nós estamos criando uma nova tendência agora. Mas é só isso. O que dá para dizer com uma única informação é que é o mês de março. No mês de março, as modalidades mais caras de pessoas físicas, que são cheque especial e cartão de crédito rotativo, claro, principalmente o cartão, elas se tiveram uma redução de saldos. Então, é um comportamento distinto da tendência que a gente vinha vendo antes e vamos aguardar os próximos dados para ver se nós temos uma confirmação, um retorno à tendência ou uma confirmação de uma nova hipótese. Era isso. Adriano. Obrigada, Fernando. Eu acho que a Maria Luísa tem mais alguma dúvida aqui. Pois não. Só tipo, reafirmando, então não tem, Fernando, nada que vocês consigam explicar de por que houve essa redução, tipo algum fator sazonal, inclusive, que pode explicar, não tem um panorama aí para dar para gente? Não, o fator sazonal, quando a gente fala em fator sazonal, acho que a gente pode falar de duas coisas principalmente. Um fator sazonal é aquele evento que ocorre todos os anos nos mesmos meses, ano após ano. Aí você pode dizer, fator sazonal, o 13º tem uma parcela paga em dezembro. Então, as pessoas têm recursos maiores, aumentam as concessões do cartão de crédito à vista e diminui os saldos do cartão de crédito rotativo. Os cartões de crédito à vista, as pessoas recebem o 13º, tem compras de fim de ano e tudo, e uma parte disso paga os saldos do rotativo. Então, esse é um fator sazonal típico. Uma outra parte do ajuste sazonal é um ajuste por dias úteis. Fevereiro tem sempre menos dias úteis que março. Então, assim, você pode dizer que fevereiro, em geral, na atividade econômica, cai em relação a janeiro e em março cresce em relação a fevereiro. Então, você tem que usar técnicas estatísticas, econômicas, para poder ajustar isso e ver sazonalmente o que acontece. Porque se todo mês de fevereiro cair em relação a janeiro, isso não diz nada. Então, pegando o fator sazonal, se a explicação da queda do cheque especial e do cartão, se a explicação do cartão de crédito e do cheque especial fosse sazonal, a gente deveria esperar um crescimento em março em relação a fevereiro. Pensa no cheque especial. Eu tenho menos dias úteis em fevereiro, então em março pode ter mais concessões diárias em março do que em fevereiro. Você pode pensar pelo outro lado. Eu tenho só 28 dias úteis em fevereiro, então eu tenho menos dias para gastar o salário, então tenho menos hipótese de cair no cheque especial em fevereiro. Em março aumenta. Então, assim, os fatores sazonais, nesse caso, não parecem ser a explicação da redução desses saldos, né? E a gente, acho que nesse caso, dá para dizer que teve um número diferente do que vinha a tendência, uma redução desses saldos e uma avaliação melhor será feita com os próximos dados. Adriano. Obrigada, Fernando. Thaís, bom dia.
Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá ótimo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Eu queria perguntar sobre. A gente viu no Crédito Livre alguns recordes em muitos anos na inadimplência para pessoa física, na taxa de juro média, e você citou também o cartão de crédito rotativo, né, os juros do cartão de crédito rotativo, que remetem todos a números de 2017. Naquele momento a gente estava saindo, né, se recuperando de uma recessão, e nesse momento a gente está em um momento de desaceleração da economia. Considerando também, né, a expectativa do BC para o crédito, é esperado que a gente veja números piores também de inadimplência e taxa de juros nos próximos meses, assim, para números mais preocupantes, embora o crescimento da inadimplência, por enquanto, ainda esteja lento. Obrigada. Opa, só confirmar que eu estou com o som ligado. Antes de responder a pergunta da Thaís, só, Adriana, você viu que tem uma pergunta no chat aqui, eu acho que pode ver depois, se o Ângelo não tiver com o microfone, pode fazer depois a pergunta do chat. Mas, enfim, voltando. Thaís, vamos lá. As informações do crédito livre, que a Thaís mencionou, estão na tabela 2, as mais agregadas, claro, né? Que divide o crédito total entre livres e direcionados. Ela mencionou as taxas de juros do crédito livre. As taxas de juros do crédito livre atingiram 44,3% ao ano, agora no mês de março. Elas ficaram estáveis no mês, né, variaram 0,1 ponto percentual, e em 12 meses cresceram 7 pontos percentuais. Essa taxa de crescimento nos últimos 12 meses, ela é um crescimento esperado de acordo com o ciclo da política monetária. Nesse período, quando se compara as taxas de juros de março de 23 com março de 22, há um aumento, né, da taxa de juros básica da economia e com o aumento da taxa de juros básica, é de se esperar um aumento nas demais taxas de juros. Então, a taxa de juros do crédito livre aumentou 7 pontos percentuais nesse período. Se a gente olhar os spreads do crédito livre, eles também aumentaram, né, nos últimos 12 meses, eles ficaram estáveis também no mês de março. Nos últimos 12 meses, eles aumentaram um pouco menos do que o total das taxas, né? O spread aumentou 5,8, né, pontos percentuais, mostrando essa diferença, né? A taxa de juros é a taxa que o banco cobra nas operações com clientes, e o spread é essa taxa de juros menos a taxa de captação. Se elas tivessem crescido na mesma magnitude, isso significaria que os juros cresceram na mesmo montante, né, da taxa de captação, mas, claro, o esperado é que os juros aumentem além disso, e eles cresceram 5,8 pontos percentuais acima do aumento dessa taxa de captação. Quando a Thaís compara na série histórica, a gente pode olhar que esses 44,3% das taxas de juros, eles são do crédito livre, são os maiores da série desde agosto de 2017. Em agosto de 2017, essa taxa estava em 45,6%. Então, depois desse crescimento, nós temos uma taxa que se compare com aquelas de agosto de 2017. Elas não são exatamente taxas recorde, né? Como disse a Thaís, nessa modalidade taxa de juros, no conjunto da taxa de juros do crédito livre, o maior valor ocorreu em outubro de 2016, 53,1%. Então, elas não são propriamente taxa de juros recorde, mas tem uma trajetória de crescimento, como eu havia mencionado. Em relação à inadimplência das operações de crédito livre, a inadimplência atingiu 4,6% no mês de março, né, com uma variação de 0,1 ponto percentual. Isso, uma variação de 0,1 ponto percentual no mês, nós consideramos uma estabilidade. Mas quando se olha os últimos 12 meses,
ela cresceu exatamente 1,2 ponto percentual, que é como se ela estivesse crescendo 0,1 ponto percentual a cada mês. Então, aí há uma tendência ligeira, né, 0,1 ponto percentual de crescimento a cada mês. Então, tem uma tendência de crescimento da inadimplência. Nesse caso, nós temos a maior taxa de inadimplência do crédito livre desde maio de 2018, com 4,6% lá em maio de 2018. O recorde da série é 5,9% em maio de 2017. Né? Então, também aqui, eu acho que não dá para falar em valores recordes. Né? Em relação à taxa de juros e inadimplência, nós temos tido um crescimento, né, até agora. No caso das taxas de juros, né, a gente não dá para dizer que você tem uma tendência, né, de continuidade de crescimento. Né? Eu mencionei que quando a gente faz a comparação com o mesmo mês do ano anterior, né, a taxa de juros básica da economia cresceu. Então, é de esperar que você possa ter que você tenha um crescimento nas demais taxas. Só que o crescimento, os juros básicos estão estáveis já há vários meses, né? Então, não necessariamente a gente a gente terá uma tendência, né, de crescimento dos juros daqui para frente. Em relação à inadimplência, a inadimplência depende de diversos fatores, como a situação econômica, nível de emprego, no caso de pessoas físicas, ou nível de venda ou faturamento, no caso de pessoas jurídicas, taxa de juros e tudo. A gente tem visto uma tendência de crescimento da inadimplência nos últimos meses, que que eu acho que é esperado com o ciclo de crédito e com o comportamento da economia, mas eu não tenho, eu acho que o Banco Central não faz, eu não conheço, eu, pelo menos não tenho aqui, projeções de taxa de inadimplência. Era isso, Adriana. Obrigada, Fernando. Thaís, você ainda tem alguma pergunta? Não, desculpa. Obrigada, esqueci de abaixar a mão. Ok. Fernando, eu vou então ler a do Ângelo Pavini, que também é sobre inadimplência. Aqui. Queria saber sobre a inadimplência do cartão de crédito para a pessoa física, estão nas máximas históricas no rotativo e no parcelado. Vão continuar piorando? Isso preocupa o BC com relação a alguns bancos que se concentram nessas linhas? É isso. Bom, a última pergunta sobre se isso preocupa o BC, isso é mais uma atribuição da diretoria de fiscalização, dos departamentos que compõem a diretoria de fiscalização, que acompanham, né, em detalhes cada instituição financeira e o conjunto das instituições financeiras. A inadimplência certamente é algo que o Banco Central observa com bastante atenção. Isso se relaciona com o nível de provisionamento dos bancos, isso é bastante bem regulado pela regulação prudencial do Banco Central. Indo para as taxas de inadimplência do cartão de crédito, começando com a taxa de inadimplência do cartão parcelado. A taxa de inadimplência do cartão parcelado atingiu 9,3% agora no mês de março, assim como todas as outras. Ela teve uma ligeira variação no mês, 0,1 ponto percentual, aproximadamente a estabilidade, e tem uma trajetória de crescimento nos últimos 12 meses, novamente, de acordo com as demais taxas de inadimplência do conjunto do crédito. Né? Em relação ao crédito rotativo, o crédito rotativo é uma coisa bastante específica. O crédito rotativo do cartão de crédito é uma coisa bastante específica. Se você pensar qualquer outra modalidade de crédito, o cliente vai à instituição financeira e pede o crédito, ou então o crédito já é pré-aprovado, ele simplesmente saca esse recurso. No cartão parcelado, por exemplo, você vai fazer uma compra de uma passagem aérea direto no site da companhia aérea, compra lá em 12 vezes. Essas operações é um parcelamento com juros. Então, essa operação entra no cartão parcelado. Então, o cliente foi lá e fez essa operação de crédito. Quando ele vai cair na inadimplência? Se ele não pagar alguma dessas parcelas. Não? Agora, pensa no cartão de crédito rotativo. Ninguém toma uma modalidade de crédito diretamente no cartão de crédito rotativo. Você primeiro faz a compra, ou no cartão de crédito à vista, ou no cartão de crédito parcelado, e a partir do momento
em que você não pagou uma parcela do cartão de crédito à vista, por exemplo, o saldo não pago, você pode não pagar nada da fatura ou pode não pagar uma parte da fatura. Essa parcela ou a integralidade não paga da fatura, ela sai do saldo do cartão de crédito à vista e passa para o cartão de crédito rotativo. Na mesma tabela 20, que a gente está olhando essas taxas de inadimplência, você pode ver que a taxa de inadimplência do cartão de crédito à vista é zero. Por definição, se você não pagou uma parte da fatura, esse valor sai do saldo do cartão à vista e entra no rotativo. Então, o cartão rotativo, economicamente, foi um crédito lançado já no primeiro momento para um cliente inadimplente. Ele não pagou a totalidade ou uma parte do seu cartão à vista, não pagou uma parte ou a totalidade da prestação, da parcela do cartão de crédito rotativo. Então, o cliente do cartão de crédito rotativo, ele já é um cliente que inadimpliu uma parcela de crédito de alguma outra modalidade de cartão. Então, ele vai para o cartão de crédito rotativo. O cartão de crédito rotativo, ele tem taxas de juros extraordinariamente elevadas e é uma modalidade em que os clientes, sempre na medida do possível, né, sempre que possível, têm que fazer um esforço, o máximo esforço possível para sair dessa modalidade e buscar outras linhas de crédito da instituição financeira que oferecerão linhas de crédito com prazos maiores e taxas de juros menores. Né? Os que não conseguem fazer isso já eram um crédito inadimplido, né? E no cartão de crédito rotativo, esse crédito, a probabilidade dele permanecer inadimplido é elevada. Por isso que nós temos uma taxa elevada, né, do cartão de crédito, de inadimplência no cartão de crédito rotativo, e, de fato, o valor de março de 23 é o maior da série histórica, né? Então, assim, é uma modalidade bastante particular e não dá para generalizar essa inadimplência mais alta, de nível recorde que teve agora no cartão de crédito rotativo, né, nem com a tendência, digamos assim, de crescimento da inadimplência no restante das operações do crédito livre, que é uma tendência moderada e gradual, e nem muito menos a sua magnitude, né? Que é uma coisa bastante específica, própria e exclusiva dessa modalidade. Adriana. Obrigada, Fernando. Ângelo, se quiser mandar mais alguma pergunta aqui por escrito, a gente lê aqui para você, tá bom? Vamos seguir aqui com a Natália. Natália, bom dia. Duas perguntas. A primeira é voltada. Eu queria saber se a gente pode deduzir que o recuo de concessões do consignado para os beneficiários do INSS, né, que foi de 40,5% em março, na comparação mensal, se ele foi puxado pelo impasse envolvendo a taxa de juros, né, que levou os bancos a suspenderem as concessões no mês passado, ali por uns 15 dias mais ou menos. E a segunda pergunta foge um pouco da sua alçada, mas falando um pouco de tendência. Hoje o IBGE divulgou, né, os dados do IPCA 15 e a desaceleração da inflação, ela pode abrir espaço para uma queda de juros nos próximos meses? Por favor. Bom, estou aqui de volta. Sobre taxa de juros, as únicas pessoas que falam sobre taxa de juros no Banco Central são os membros do Copom. Então, não tenho nenhum comentário a fazer a respeito. Na última pergunta, na primeira pergunta, sobre o recuo das concessões do consignado, nós tivemos, com os dados do consignado no mês de março, um aumento das concessões do consignado para servidores públicos, na faixa de 13%, um aumento do consignado para trabalhadores do setor privado, também na faixa de 13%, e uma redução das concessões do consignado para aqueles beneficiários do INSS em 40%. Né? Então, foi um comportamento das concessões bastante distinto das demais submodalidades desse mesmo grupo, o que necessariamente faz buscar
algum evento específico desse grupo que explique isso, né? Claro que nos dados do Banco Central, os dados que eu recebo para fazer essa estatística são apenas os números, né? E não tem nenhuma explicativa acompanhando, mas, enfim, vocês bem conhecem os eventos aí do mês de março. Adriano. Obrigada, Fernando. Acho que não temos mais perguntas. O Aguardando. Renan tinha dito que tinha levantado a mão, mas parece que saiu, né? Ele teve que sair. Então, qualquer coisa, ele não está aqui mais. Eu estava até checando aqui se ele tinha saído já. Mas aí, qualquer coisa, ele nos aciona depois por e-mail. Se tiver alguma dúvida, a Sim, gente claro. encaminha. Eu estou checando aqui, aguardando só mais um pouquinho. E aí a gente, acho que pode encerrar, né, Fernando? Não tem mais nada aqui para mim. Então, perfeito. Só agradecer a todos a participação e as perguntas, principalmente. E lembrar que na sexta-feira nós temos a divulgação das estatísticas fiscais, que é o último pacote aí das estatísticas do mês de março. Convidar todos vocês para voltarem aqui na sexta-feira, às 10h30 da manhã. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia. Quase boa tarde já. Até a próxima.